Vamos lá, pessoal? Seguindo? Então, como eu disse a vocês, as entidades do terceiro setor, só relembrando, são entidades privadas que não têm finalidade lucrativa e que atuam ao lado do Estado. Só que elas criam alguma espécie de vínculo com a administração. E aí, em razão desse vínculo, né, com base nesse vínculo, nós temos 5 entidades diferentes. Primeiro, eu posso lhe dizer que são entidades da administração, entidades do terceiro setor, as entidades do serviço social autônomo. O serviço social autônomo, pessoal, é o sistema S. SESI, SESC, SENAI, SENAC. Então, esse sistema S, essas entidades do serviço social autônomo, são entidades privadas que são criadas por autorização de lei. Embora sejam particulares, se exige a lei autorizando a criação dessas entidades. Então, é uma entidade privada, que não faz parte da administração, mas que depende de lei para a criação. E aí, criada por autorização legal, essa entidade atua no ensino, na capacitação, desporto, lazer, para determinadas categorias profissionais e sociais. Então, essas entidades do serviço social autônomo, elas atuam em determinadas categorias sociais e profissionais, para a indústria, para o comércio, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o restaurante do Sesc, na Casa do Comércio aqui em Salvador. No último andar fica lá o restaurante, a pessoa que está fazendo sua comida, ele está sendo capacitado para ser um chefe de cozinha. A pessoa que está te servindo está sendo capacitado para ser garçom. Então, isso é um curso de capacitação. Comida é horrível, miséria. Eu não gosto. Enfim, de repente eu peguei um aluno ruim, pode ser que tenha um bom. Mas o fato é, aquilo ali é um programa de capacitação para permitir que essas pessoas estejam capacitadas a exercer essas atividades depois. Então, essas entidades atuam sem finalidade lucrativa, auxiliando nessas categorias profissionais, seja na indústria, seja no comércio. Eles atuam no auxílio, no ensino, na capacitação dessas categorias profissionais e sociais. Então, essas entidades acabam recebendo alguns benefícios públicos. Primeiro, elas podem receber orçamento da administração, ou elas podem cobrar tributos, elas podem gozar de parafiscalidade. Exatamente. As contribuições que elas cobram dos associados têm natureza tributária, tá? Então o SESC, o SESI, o SENAI, o SENAC, eles recebem dinheiro público ou mediante destaque orçamentário, né, uma verba do orçamento destinada para essa entidade, ou então eles podem cobrar tributos. Eles gozam de parafiscalidade, essa possibilidade de cobrar tributos, né? A transferência da capacidade tributária. Tributo é dinheiro público. Orçamento público também é dinheiro público. Então, como recebem dinheiro público, essas entidades acabam se submetendo a controle. Não só o controle feito pelo Tribunal de Contas, mas o controle exercido pela própria administração direta, né? O Ministério das Indústrias, enfim, o Ministério responsável por aquela atividade vai efetivar um controle sobre essas entidades, tá? Inclusive, exigindo delas que, para fins de celebração dos seus contratos, elas realizem procedimento simplificado de seleção. Não precisa fazer licitação nos moldes da 8666, mas tem que se fazer um procedimento licitatório simplificado. O fato é que essas entidades do Serviço Social Autônomo devem licitar para celebrar os seus contratos. Então, os seus contratos dependem de licitação. Mas eu repito, o STF já pacificou o entendimento de que a licitação será feita dentro de um procedimento simplificado. Elas não precisam respeitar os procedimentos e modalidades licitatórias da 8666, tá? Mas o fato é que elas se submetem ao controle da administração pública, o controle do Tribunal de Contas e devem realizar procedimento licitatório, ainda que simplificado, para a celebração dos seus contratos. A ideia é essa sempre. Cria um vínculo, no caso o vínculo aqui é a lei, né? A lei que autoriza a criação. Em razão desse vínculo, ganha dinheiro público, benefícios do Estado, mas também se submete a restrições aplicáveis ao Estado e a essas entidades, tá? Na mesma ideia, no mesmo raciocínio, nós temos as chamadas entidades de apoio. As entidades de apoio, muitas vezes vocês veem assim, fundação de apoio, é porque pode ser fundação. Na verdade, essas entidades de apoio podem ser fundações,
podem ser associações ou podem ser cooperativas. Então, fundações de apoio, associações de apoio, cooperativas de apoio, são entidades de apoio. São entidades que atuam ao lado, claro, nesse caso, antes da gente chegar nesse ponto, nesse caso, elas não são criadas por lei, elas são criadas por particulares mesmo, tá? Então essas fundações, associações, são privadas. São criadas por particulares, só que não tem finalidade lucrativa. Então, é uma entidade privada que não tem finalidade lucrativa e que atua ao lado de hospitais públicos e de universidades públicas no exercício das suas atividades, tá? Por exemplo, ao lado da Universidade Federal da Bahia, nós temos a FAPEX. A FAPEX é Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. A FAPEX é uma fundação privada que atua ao lado da Universidade Federal da Bahia, auxiliando na pesquisa, na extensão universitária. Então, essa fundação de apoio é uma entidade que atua ao lado da universidade pública. Ela atua auxiliando as atividades dessa universidade. Então, ela acaba exercendo a finalidade, né? Ela tem a finalidade de auxiliar nas atividades dessa entidade pública. E o vínculo que ela cria com a administração é o convênio. Então, como ela não é criada por lei, é criada por particulares mesmo, essa entidade que, a princípio, é uma simples organização não governamental, né? Qualquer entidade privada, ela firma um convênio com o poder público para atuar ao lado dos hospitais públicos ou da universidade pública no ensino, na pesquisa, na extensão universitária, e ela vai, em virtude desse convênio, receber também a possibilidade de orçamento público, além da possibilidade de cessão de bens e de servidores. A FAPEX atua no próprio campus universitário, recebe servidores públicos da universidade em sessão para auxiliar suas atividades. Então, ela pode receber orçamento público, dinheiro da administração, mas também cessão de bens, cessão de servidores públicos, consequentemente, se submetem ao controle exercido pela entidade, né, pela entidade pública, além do controle do Tribunal de Contas, obviamente, e devem realizar procedimento licitatório. Também, naquele esquema que a gente conversou, um procedimento licitatório simplificado para a celebração dos seus contratos. Precisa garantir que os contratos sejam firmados de forma impessoal, né? Para evitar que essa entidade celebre contratos com quem ela quiser, já que ela atua com dinheiro público. Ela deve realizar um procedimento licitatório simplificado para garantir a impessoalidade das suas contratações. Então, ela vai contratar de forma impessoal, de forma a não escolher a pessoa que vai celebrar o contrato com essa entidade, tá? Preste atenção que a diferença é sempre o vínculo. A prova não vai te perguntar nada além disso que eu estou te explicando, tá? Não é difícil, porque o que eles perguntam é besteirinha. Então, como eu disse a vocês, no caso do serviço social autônomo, o vínculo é a lei. No caso das entidades de apoio, o vínculo é o convênio, mas o raciocínio é sempre o mesmo. Em razão do vínculo, recebe benefício e se submete à restrição pública. Bacana? Além das entidades de apoio, além do serviço social autônomo, nós temos as OS, organizações sociais. As OS ou organizações sociais foram criadas pela Lei 9637 de 98. Então, a Lei 9637 previu a criação dessas chamadas entidades filantrópicas, né, que vão se qualificar como organizações sociais. A ideia é bem simples. A criação de um OS se dá por meio da formação de um vínculo também. A princípio, elas são entidades privadas que não têm finalidade lucrativa. Então, a OS é uma entidade privada sem fins lucrativos que atua na prestação de um serviço público não exclusivo de Estado. São aqueles serviços que o particular pode prestar sem necessidade de delegação. Saúde, educação. Então, a ideia é que ela presta um serviço público não exclusivo. Ela atua na atividade de saúde,
de Educação, as OS não são delegatárias, tá? Elas não atuam na delegação de serviço. Elas atuam executando atividades que não geram a necessidade de delegação. Elas prestam serviços sociais, serviços de interesse público. Então, como elas não têm finalidade lucrativa e elas atuam na prestação de serviço público não exclusivo, elas podem firmar, a princípio é uma ONG, uma organização não governamental. No entanto, ela pode firmar com o poder público um contrato de gestão. E aí, no momento que ela celebra o contrato de gestão, ela vai ser qualificada como organização social. Nada tem a ver com o contrato de gestão da agência executiva, tá? Só o nome que é o mesmo. O fato é que essa entidade, ela celebra o contrato de gestão e, em virtude desse contrato de gestão, ela deixa de ser uma simples organização não governamental e se qualifica como uma OS. Então, ela ganha a qualificação de OS após a celebração do contrato de gestão. Celebrado o contrato de gestão, essa entidade passa a ser uma organização social. E o contrato de gestão prevê a possibilidade de alguns benefícios a serem concedidos a essa entidade também. Então, a princípio, era uma entidade filantrópica, uma entidade não governamental. Firmado o contrato de gestão, se qualifica como OS, e aí ela pode receber orçamento público, né? Ela pode receber verba orçamentária, rubrica orçamentária específica para a organização social. E também a lei prevê a possibilidade de cessão de bens e cessão de servidores. Então, é possível que lhes sejam entregues bens públicos em cessão, permissão de uso. Servidores públicos também podem ser cedidos para essas OS. Existem algumas críticas, tá? Porque, na verdade, a cessão de servidor, né, para atuar ao lado de um empregado privado, enfim. Apesar de todas as críticas, o contrato de gestão é bem generoso com a OS. Ela pode receber orçamento público, ela pode receber cessão de bens, cessão de servidores, obviamente em troca, ela se submete a um controle. O controle do Tribunal de Contas e também o controle da entidade da administração pública que firmou com ela um contrato de gestão. Então, aquela entidade pública que firmou o contrato de gestão vai controlar essa entidade. E aí vem um ponto específico importante. Para que esse controle seja realmente efetivo, a Lei 9637 determina que no Conselho de Administração das OS deve haver a participação de servidores públicos. Então, servidores públicos devem participar do Conselho de Administração das organizações sociais. Então, nesse Conselho de Administração das OS, haverá a participação de servidores públicos. Isso é importante, tá? A ideia é que essa entidade se submete a um controle que vai ser exercido pela administração pública e esse controle, ele inclusive é feito internamente, porque dentro do conselho de administração dessa entidade vai haver a participação de servidores. Servidores públicos obrigatoriamente vão participar do conselho de administração dessa organização social. Então, é uma entidade que vai ter servidor público participando do conselho de administração. E aí, pessoal, esse controle acaba sendo feito internamente. O servidor público lá, atuando como servidor, vai participar desse conselho de administração da organização social. Bacana? Só que apesar de todos os benefícios e apesar de existir efetivamente o controle, essa entidade tem dispensa de licitação. Então, isso gerou muitas críticas já. O artigo 24, inciso 24 da 8666, dispensa a licitação das organizações sociais. Quando eu for falar de licitação, a gente retoma esse assunto. Mas o fato é que as OS podem contratar terceiros sem a necessidade de procedimento licitatório. Porque a Lei 8666, no artigo 24, inciso 24, expressamente dispensa a licitação para os contratos celebrados pelas organizações sociais no objeto contemplado no contrato de gestão. Isso foi objeto de ADI. ADI 1923, e o STF declarou constitucional essa dispensa. Então, para fins de prova, é dispensável a licitação das OS, tá? Apesar de todas as críticas doutrinárias, as organizações sociais não precisam realizar procedimento licitatório para a celebração dos seus contratos. Bacana? Ótimo. Com isso entendido, pessoal,
além das OS, nós temos as OCIPs. No ano seguinte, depois da edição da Lei 9637, no ano seguinte se editou a Lei 9790. E a Lei 9790, de 99, criou as chamadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ou OCIP. A OCIP, ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, segue, a princípio, a mesma linha das OS. É por isso que, num primeiro momento, ninguém conseguia entender por que tinha sido criado um OCIP. Exatamente. A lei traz a mesma noção que a gente já tinha anteriormente. As organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, são entidades privadas que não têm finalidade lucrativa e que atuam na prestação de um serviço público não exclusivo de Estado. Então, é a mesma ideia. Tudo que a gente conversou inicialmente em relação às OS, a gente está vendo aqui em relação ao OCIP. É uma entidade privada, que é criada por particulares mesmo, sem finalidade lucrativa, atuando na prestação daqueles serviços que não são exclusivos de Estado, serviços de interesse social, não exclusivos de Estado. Ou seja, é uma organização não governamental. Só que, mais uma vez, essa entidade vai buscar um vínculo com a administração para conseguir receber dinheiro, né? Para ter auxílio do poder público, já que ela não tem finalidade lucrativa, ela vai buscar auxílio financeiro, né? Que o poder público possa auxiliar ela na execução dessa atividade dela, de interesse público. Por isso, essas entidades que não têm finalidade lucrativa e que atuam na prestação de serviço público não exclusivo de Estado, elas vão firmar com o poder público um termo de parceria. Então agora, o que nós temos é a celebração de um termo de parceria. Essa entidade, ela vai celebrar o termo de parceria e, em virtude desse termo de parceria, ela se qualifica como OCIP. Então, uma entidade privada que não tem finalidade lucrativa, ela celebra o termo de parceria e, em razão desse termo de parceria, ela ganha a qualificação como OCIP. Ela se qualifica como OCIP após a celebração do termo de parceria. Então, é esse termo de parceria que vai gerar a ela essa qualificação. E aí, ser qualificada como OCIP, o termo de parceria, ele é muito menos generoso do que o contrato de gestão. Exatamente. As OCIPs não têm todas aquelas vantagens que a OS tem. Ela não tem rubrica orçamentária específica. Também, a lei não prevê cessão de bens, não prevê cessão de servidores. Na verdade, as OCIPs podem ter destinação de verba orçamentária, né? Então, é possível que se destine uma verba do orçamento público para aquela entidade. Se ela é criada na área da saúde, vou pegar uma rubrica orçamentária da área da saúde e vou criar, conceder a essa entidade um valor, né? E assim por diante. Então, é possível a destinação de verba orçamentária. Em troca, obviamente, ela se submete ao controle, não só ao controle do Tribunal de Contas, é porque, na verdade, o controle do Tribunal de Contas incide sobre qualquer dinheiro público em qualquer entidade, seja ela pública ou privada. O dinheiro público vai ser controlado pelo Tribunal de Contas, né? O artigo 71 fala que todos os administradores de verbas públicas têm as suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Mas no caso aqui, também o controle é feito pelo Ministério da Justiça. Quem qualifica a entidade como OCIP é o Ministério da Justiça. Então é feito um controle nessa entidade, nessa OCIP, feito pela administração pública direta, né, pelo Ministério. E aí, a lei traz um detalhe que eu tenho que diferenciar da OS, que é o fato de que no Conselho de Administração não precisa haver obrigatoriamente a participação de servidores, tá? Não é que não possa. Antigamente, a lei dizia que era vedada a participação de servidores no Conselho de Administração. Agora não é mais vedada, só não é obrigatória. No caso das OS, é obrigatória a participação de servidores no Conselho de Administração. No caso das OCIPs, não é obrigatória, tá? A participação dos servidores no Conselho de Administração não é necessária. A lei não exige que haja servidor público participando do Conselho de Administração da OCIP, o que faz com que o controle seja eminentemente externo, né? Sem que haja participação interna de servidores públicos na gestão dessa entidade, pelo menos não obrigatoriamente. Mas, por outro lado, elas não têm dispensa de licitação. Então,
para celebrar os seus contratos, essas entidades precisam licitar, inclusive porque quando a gente for falar de licitação, vocês vão aprender comigo que o rol de dispensa é um rol taxativo, tá? Então, como a lei não trata das OCIPs, eu não posso estender a dispensa para as OCIPs. Vamos só rapidamente recapitular a diferença. Nas OS, contrato de gestão, orçamento público, cessão de bens, cessão de servidores, conselho de administração obrigatoriamente com a participação de servidor público, dispensa de licitação. Nas nas OCIPs, termo de parceria, orçamento público, a lei não prevê cessão de bens nem servidores, tem o dever de licitar, mas não precisa haver servidor público participando do conselho de administração da OCIP, tá? Cuidado, porque o que eles vão fazer na prova é tentar confundir OS com OCIP. Então, colocar os detalhes de um na outra e assim por diante. É o que eles fazem, tá? Não tem nada mais complicado do que isso. É colocar o CIP com DOS e vice-versa. E eu digo mais, as que caem são essas duas mesmas, né? A gente vai falar das outras, a gente já falou do serviço social autônomo, mas as que caem normalmente são OS e OCIPs. Por isso, eu ainda tenho dois problemas que são decoreba de prova objetiva, porque na prova discursiva a gente deixa isso grifado. A vantagem da segunda fase de administrativo é que o que normalmente você tem mais dificuldade, licitação, contratos, a gente deixa tudo grifado em lei, né? Então, você acaba que numa segunda fase, com a lei toda grifadinha, você não tem muita dificuldade. Mas na primeira fase, eu quero que você tome cuidado, porque a lei diz que é vedada a qualificação como OCIP. Não pode celebrar termo de parceria e, consequentemente, não pode se qualificar como OCIP. Cooperativas de trabalho, não pode. Também não pode sociedade empresária. Não pode entidade religiosa, partido político e organização sindical. Sindicato, confederação sindical e tudo mais. A lei vai mais, né? Ela fala em empresas estatais, fundação pública. Aí é óbvio, porque não tem como qualificar mesmo. O que me importa mais, que eu quero que você tome mais cuidado, é isso aqui. Não pode se qualificar como OCIP, cooperativa de trabalho, a lei proíbe. Também as sociedades empresárias não podem se qualificar como OCIP. As entidades religiosas também não. Os partidos políticos e os sindicatos também não podem se qualificar como OCIP. Então, são vedações expressas na lei, né? Proibições de se qualificar como OCIP. Além disso, eu quero te lembrar uma coisa. O termo de parceria, assim como o contrato de gestão, eles não são contratos de verdade, tá? O contrato, a gente vai estudar depois, ele se caracteriza pela junção de pessoas com vontades divergentes. Então, o Estado quer o interesse público, o particular quer o lucro. Eles chegam num acordo, mas as vontades são divergentes. Isso é um contrato. No caso aqui, não. O que nós temos são vínculos com natureza de convênio, porque as vontades são convergentes. O Estado quer o interesse público, o particular também quer o interesse público. Então, eles chegam num acordo, de acordo com a vontade de ambos, que são as mesmas vontades, né? Então, a gente tem uma convergência de vontades. A lei, ela exige licitação para a celebração de contratos, mas ela não exige licitação para a celebração de convênios. Então, para firmar o contrato de gestão, para firmar o termo de parceria, não tem que haver licitação. Cuidado para não confundir as coisas. Quando eu digo a OCIP tem que licitar, é assim, ó, essa entidade já se qualificou como OCIP. Agora que ela é um OCIP, ela vai contratar com terceiros. Tem que licitar? Tem. Agora, é uma entidade privada que quer se qualificar como OCIP. Tem que licitar? Não, não há licitação, tá? Agora, claro, que se houver mais de um interessado, a administração pública precisa fazer um chamamento público, ela precisa realizar um procedimento impessoal para justificar o porquê ela está firmando o termo de parceria com aquele e não com aquele, sempre que houver mais de um interessado, tá? Inclusive, porque o termo de parceria é ato vinculado. Se houver dinheiro e houver interesse do particular, a administração tem que celebrar o termo de parceria. Se ele cumprir os requisitos legais e houver orçamento, é ato vinculado da administração a celebração do termo de parceria. Bacana? Do contrato de gestão, não, mas o termo de parceria, sim. Por fim, em 2004,
2014, desculpe. Por fim, em 2014, nós tivemos a edição de uma lei que criou as chamadas OS6, ou Organizações da Sociedade Civil. A 13.019 criou as organizações da sociedade civil, que, na verdade, 2014 foi criada, mas ela veio aí, teve vários vacácios, enfim, OS6 não cai muito em prova. Mas a ideia é a mesma das OS e das OCIPs, o que muda de novo é o vínculo jurídico. Então, as OS6 são entidades privadas, sem fins lucrativos, que atuam na prestação de serviços públicos não exclusivos de Estado. Então, saúde, educação, assistência social, aqueles serviços públicos não exclusivos de Estado, são executados por essas entidades. Elas não têm finalidade lucrativa, né? São entidades criadas por particulares mesmo, não são criadas, não tem lei nenhuma, e elas atuam sem fins lucrativos, só com finalidade filantrópica, executando atividades de interesse público. Tudo igual ao que a gente viu nas OS e nas OCIPs. De novo, o que vai mudar é o vínculo jurídico. Aqui, a lei diz que essa entidade vai, para se qualificar como OSC, ela celebra, Organização da Sociedade Civil, né? OSC é isso, Organização da Sociedade Civil. Ela tem que celebrar termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação. São 3 vínculos possíveis. Vamos diferenciar eles rapidinho. O termo de colaboração e o termo de fomento varia de acordo com quem apresentou o plano de trabalho. Ou seja, se a administração pública apresenta um plano de trabalho dizendo assim, olha, eu preciso criar uma OSC aqui na área de saúde para montar um hospital público, não. Imagine que uma UPA, né, uma unidade pública de atendimento. Eu preciso montar aqui uma UPA, uma unidade pública de atendimento de saúde, um posto de saúde avançado, e por isso eu preciso que alguém atue exercendo essa atividade. E aí ele apresenta todo o plano de trabalho. Nesse caso, o particular vai aceitar e vai assinar com ele um termo de colaboração. Então, quando o plano de trabalho é feito pela administração pública, a gente fala em termo de colaboração. Agora, se a administração disser assim, eu preciso de uma OSC na área de saúde aqui para montar alguma coisa, e o particular apresenta o plano de trabalho, aí a gente fala em termo de fomento, tá? Então, se o plano de trabalho for feito pela administração e o particular vai colaborar com a administração, termo de colaboração. Se o plano de trabalho é feito pela administração. Se o plano de trabalho é feito pelo particular, aí a gente chama termo de fomento. O acordo de cooperação, ele vai acontecer sempre que não houver transferência de recurso. Então, o Estado cede o espaço, né, bens públicos, mas não há transferência de recurso, aí a gente fala em acordo de cooperação. Então, são as 3 possibilidades. Termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Tá? Essa entidade, a lei diz, só por desencargo de consciência, ela pode ser uma entidade religiosa e pode ser uma cooperativa de trabalho, tá? Então é possível que seja uma entidade religiosa ou uma cooperativa de trabalho. Não pode ser OCIP, mas OSC pode. Só toma cuidado que essa entidade religiosa, para se qualificar como OSC, ela não pode unicamente se dedicar ao culto religioso. Ela precisa ter alguma atividade filantrópica. Então ela tem uma creche, um orfanato. Se ela é somente para culto religioso, ela não pode se qualificar como OSC. Tá? Se ela é só igreja e não tem nenhuma atividade filantrópica, não pode. Mas se ela tiver atividade filantrópica junto, é possível. Ok? E a lei também traz a mesma ideia de que essa entidade se submete a controle e tem que licitar para celebrar os seus contratos. O chamamento público também é obrigatório, sempre que houver mais de um interessado em celebrar um termo de colaboração ou um termo de fomento, tem que haver o chamamento público. Você já viu que a estrutura das entidades é basicamente a mesma, né? O que mudou aqui foi o vínculo. Então, no caso das organizações da sociedade civil, termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação. No caso das OCIPs, termo de parceria. No caso da OS, contrato de gestão. Das entidades de apoio, convênio. E do serviço social autônomo, lei. Bacana?
Pessoal, como eu te falei, OCIPs e OS são os que mais caem e eles tentam confundir as características de um com o outro, nada de muito complicado, tá? Na próxima aula eu já volto com um tema que vai entrar um pouco mais na prática, temas que vocês vão começar a simpatizar um pouco mais com a matéria, vamos tratar de responsabilidade civil do Estado, bens públicos, e aí a gente vai seguindo. Até a próxima.